Abra o Evangelho em João, capítulo 14, versículo 16. Se tiver alguém perto de você sem a palavra, mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Achou aí? Está escrito que Jesus disse o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Eu vou ler de novo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Amados, o Evangelho de João foi escrito originalmente em grego, não foi em hebraico nem aramaico. Ele foi escrito em grego. Então diga, o Evangelho de João foi escrito em grego. Ok. Então aqui no original grego, quando Jesus pela primeira vez começa a falar da vinda do Espírito Santo, nessa tradução aqui, em português, na minha tradução está escrito Consolador, que foi o que eu li para você. Em outras traduções está escrito ajudador. E há até outras traduções que diz advogado. Mas no original grego não está escrito consolador. No original grego não está escrito ajudador. No original grego não está escrito advogado. No original grego está escrito paráclitos, que a gente aqui no Brasil fala paracletos. No original grego é paráclitos. E quando os estudiosos dissecaram essa palavra para entender de quem Jesus estava falando, eles ficaram admirados, porque essa palavra é composta para e kletos. Para quer dizer o seguinte, ao lado. Anota isso, é importante você anotar aí. O nome paráclitos ou paracletos, né? Onde para significa em grego ao lado, e kletos significa chamado. Anota isso. Kletos significa chamado. Então, o que Jesus estava falando na sua última noite de vida? Jesus está para morrer. Ele não quer deixar os discípulos desamparados. E ele fala para os discípulos abertamente a respeito do Espírito Santo, que em grego está escrito paráclitos. E diz então que ele vai rogar ao Pai para mandar o paráclitos. Ele vai rogar ao Pai. Ou seja, alguém chamado para estar ao nosso lado. Porque Jesus vai partir. Ele vai partir em etapas, né? Primeiro ele vai ser tirado do convívio dos discípulos, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, condenado, torturado e crucificado e morto. As etapas. Ele está partindo. Depois ele ressuscita, fica na terra aproximadamente 40 dias para provar que não é um espírito, não é um fantasma. E é importante você aprender isso, porque tem uma religião que vai de porta em porta batendo e oferecendo estudo bíblico para você, dizendo que Jesus ressuscitou em espírito, que ele não ressuscitou em carne. Essa mesma religião diz que Jesus não ressuscitou, o cadáver dele foi tirado da sepultura por Jeová e está guardado para o dia do juízo final, para quem quiser no dia do juízo final receber Jesus. É isso que eles ensinam. E aí, para justificar as aparições de Jesus, depois de morto, não é? Dizem que ele ressuscitou em espírito. Mas como que alguém pode ressuscitar em espírito? Ou ressuscita em carne ou não ressuscita. Então eles acabam insinuando que Jesus fez uma fraude, que Jesus mentiu. Por quê? Porque Jesus aparece ressuscitado no cenáculo para os discípulos, e os discípulos pensam que estão vendo um espírito,
E Jesus diz para eles: por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então Jesus está dizendo: sou eu, de carne e ossos. Tocai-me, vede. Ele até pega o Tomé e fala: Tomé, você não acredita? Põe o teu dedo aqui na minha ferida. Põe a tua mão aqui no meu lado. Aí o Tomé cai de joelhos e diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé se converte, Tomé acredita. Então Jesus ele vai ficar na terra depois de ressuscitado pelo prazo de 40 dias, convivendo com os discípulos, para que os discípulos pudessem comprovar que não era um espírito, não era um fantasma, era ele mesmo, o mesmo que morreu na cruz, ressuscitado. E naquele domingo à tarde, quando Jesus apareceu para os discípulos no cenáculo, e os discípulos pensavam que vinha um espírito, Jesus diz assim: vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos dizem: nós temos aqui um peixe e um pouco de mel. E Jesus diz: me traga. E aí Jesus come o peixe e come o mel na frente deles. Espírito come alguma coisa? Por que Jesus fez isso? Para provar que ele ressuscitou, que ele não é um espírito, porque espírito não come nada. Então Jesus Cristo sabe que ele vai partir em todas essas etapas. Depois dos 40 dias ressuscitado, ele leva uma multidão de 500 pessoas para o Monte das Oliveiras, dá as instruções finais, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então Jesus dá as últimas instruções e é elevado aos céus e desaparece nas nuvens. Então Jesus Cristo aqui, ele está falando, nessa leitura que eu fiz: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paracletos. Outro chamado para ficar ao seu lado. E no original grego essa palavra outro circula aqui, circula também a palavra outro, e escreve do lado allos, com 2 L's, allos. Essa palavra allos, outro, né? Significa outro Paráclitos. A palavra allos, ela quer dizer outro da mesma espécie. Jesus não usou a palavra hétero, que é grega, porque se ele usasse a palavra hétero, seria outro de espécie diferente, não é? Eu sou heterossexual, quer dizer, eu só me relaciono com sexo diferente do meu, eu não me relaciono com pessoas do mesmo sexo, eu sou hétero, né? Eu não sou homo, não é? E Jesus usou a palavra allos, que quer dizer outro da mesma espécie. Então o Paráclitos não é um anjo. Atenção, Jesus está falando que ele vai mandar aqui outro consolador, outro ajudador, outro advogado, outro para ficar ao nosso lado, mas ele está deixando claro que não é anjo e nem qualquer espírito, que é outro, porém da mesma espécie que Jesus. Ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Paráclitos, então, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo. Então ele falou assim: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco até quando? Para sempre. Amados, o Espírito Santo veio exatamente 7 semanas depois da ressurreição de Jesus. Exatamente 7 semanas depois da ressurreição de Jesus, veio o Paráclitos, veio o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como se fosse um vento veemente e impetuoso,
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tinha 120 pessoas no cenáculo. As línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o sinal da vinda de Paráclitos, 7 semanas depois da ressurreição de Jesus, foi justamente a língua estranha. Como tinha 120 pessoas ali no cenáculo, aquela mesma religião que vai de porta em porta batendo, né, oferecendo curso bíblico de graça, diz que foram 120 espíritos que desceram. Isso é uma doutrina espírita. Então olha lá o que você anda aprendendo e estudando por aí. Você está absorvendo veneno puro. Porque a palavra diz claramente, eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era os Espíritos Santos. Está pegando aí? Um único Espírito. Assim como há um só Deus, há um só Salvador e há um só Espírito Santo, que habita em todos ao mesmo tempo. Então, vai pegando a revelação da palavra. Como que 120 pessoas começaram a falar em línguas estranhas, não é? Não eram 120 espíritos, porque o Espírito Santo, sendo Deus, sendo da mesma espécie, o Espírito Santo sendo halos, outra pessoa, mas da mesma espécie, não é anjo, não é espírito, não é espírito de gente morta, não é qualquer espírito. Sendo o Espírito Santo Deus, amém? Sendo o Espírito Santo Deus, nós sabemos que Deus é onipresente. Deus está dentro de mim, Deus está dentro de cada um de vocês. E tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que a palavra diz que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Amém? Então o que Jesus prometeu aqui? Eu vou mandar o Paráclitos para que fique convosco para sempre. Para sempre. E por que hoje, no momento em que a gente relembra a morte e ressurreição de Jesus, eu estou falando do Paráclitos, estou falando do Espírito Santo? Porque Jesus disse assim: digo-vos a verdade, vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos não virá, o Consolador não virá. Quando Jesus disse isso, ele quis afirmar que ele só poderia mandar o Espírito Santo para a terra se ele entrasse na glória. O que houve então foi uma troca, amém? Jesus em carne e ossos, com o corpo glorificado, subiu ao céu, onde foi coroado e recebeu todo o poder no céu e na terra. E no momento em que ele foi glorificado, o Espírito Santo foi enviado lá em Jerusalém pela primeira vez. O Espírito Santo que antes só habitava em algumas pessoas especiais, como alguns profetas, Daniel, Samuel, não é? Elias. O Espírito de Deus que antigamente era uma coisa restrita, a partir do dia de Pentecostes, ele passa a ser dado para todos, abertamente para todos os que creem. Por isso que Jesus disse: e os que creem em meu nome falarão novas línguas. E isso é para sempre. Quer dizer que hoje a presença de Jesus na terra, a gente consegue sentir a presença de Jesus por causa do Espírito Santo. Porque Jesus está sentado à direita de Deus, à direita do Pai. Quem que hoje está na terra? Quem que hoje está aqui no nosso meio? O Espírito Santo. Por isso que ele pode habitar em todo mundo ao mesmo tempo. Amém? Só que o Espírito Santo, igreja, acabou sendo esquecido, principalmente nessa geração e no presente século.
Porque nós nos lembramos que existe Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo veio para a terra, nós sabemos que o Paráclitos foi chamado para ficar ao nosso lado e está aqui, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo hoje, na nossa geração, ele está totalmente desprezado e abandonado. O Espírito Santo foi esquecido pela igreja. A igreja lembra que ele existe, a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja muitas vezes fala do Espírito Santo, mas não se esqueça que a igreja é o corpo de Cristo e o corpo precisa do Espírito. E as igrejas, inclusive a Paz e Vida, não estou tirando a Paz e Vida do rol, não. E as igrejas se esqueceram do Espírito Santo. Esse é um pecado muito grave que a nossa geração está cometendo, e o Espírito Santo tem me incomodado profundamente a respeito disso há meses, a ponto de tirar meu sono. Numa madrugada, eu acordei de um sonho. Eu acordei de um sonho e fiquei pensando naquele sonho. Já tem aproximadamente uns 6 meses que eu tive esse sonho e eu não consigo mais esquecer esse sonho. Toda hora o Espírito Santo me lembra o sonho e me incomoda, porque o Espírito Santo está querendo uma reação da igreja. E o meu sonho foi o seguinte: eu estava num estádio lotado com milhares e milhares de pessoas, inclusive no próprio gramado, além das arquibancadas, no gramado tinha muita gente, e eu estava pregando, as pessoas ouvindo, e eu parei a mensagem e perguntei, no meu sonho eu perguntei para aquela multidão que estava no estádio: quem aqui é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas estranhas, fique de pé. No meu sonho eu fiz essa pergunta e pedi para ficar de pé quem era batizado com o Espírito Santo e com fogo e falava em línguas. Levantaram meia dúzia de pessoas aproximadamente, e dessa meia dúzia que se levantou, quando eu fiquei olhando para elas, metade era meninice. Como assim, pastor Joaquim? Meninice quer dizer a pessoa pensa que tem o Espírito Santo e não tem. Finge que tem. Meninice. E esse sonho me atormentou muito. E eu vou te contar o sonho que eu tive essa noite, aproximadamente 4:30 da manhã. Eu acordei com esse sonho, eu pregando para a igreja, como estou pregando aqui agora, pregando para a igreja. E eu dizendo, nós estamos num pecado muito grande, porque nos esquecemos do Espírito Santo. A igreja precisa se arrepender de verdade por ter desprezado o Espírito Santo. E essa mensagem que eu estou trazendo hoje para você sobre o Paráclitos, sobre o Consolador, sobre o Ajudador, sobre o Advogado, sobre este ser da Santíssima Trindade, outro, porém da mesma espécie que Jesus, outro, porém da mesma espécie que o Pai. Essa mensagem que está ouvindo aqui é um clamor do Espírito Santo para a tua vida, que a igreja atual precisa se arrepender de verdade por ter deixado o Espírito Santo de lado. E nós vamos bater em cima dessa tecla na Paz e Vida a partir de agora. Nós vamos bater em cima desse tema a partir de agora, porque nós queremos na Paz e Vida 1 milhão de pessoas batizadas com o Espírito Santo e com fogo e falando em línguas. 1 milhão de pessoas cheias do Espírito Santo, para fazer, nesta última fase da época da graça, a maior pescaria de almas de todos os tempos, porque Jesus está voltando. Nós não temos dúvida nenhuma que Jesus está voltando. Hoje, a igreja, e a Paz e Vida também, estou falando de todas as igrejas, e a Paz e Vida também, cada um de nós tem que se arrepender desse pecado grave que foi deixar o Espírito Santo de lado.
Se eu perguntar aqui agora, quem é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas, eu tenho certeza que poucos vão se levantar, por isso que eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso, porque eu sei que pouquíssimos vão ficar de pé. Pouquíssimos. Porque o Espírito Santo foi sendo deixado de lado. A igreja não fala mais em línguas. A igreja não tem mais profecias. A igreja não tem mais revelações. Os dons do Espírito Santo foram deixados de lado. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dons de curar, dom de operar maravilhas, dom de profecia, dom de variedade de línguas, dom de interpretação das línguas e dom de discernir os espíritos. A igreja, o corpo está quase morto. Um corpo sem espírito está quase morto e a igreja é o corpo de Cristo na terra. Como que o corpo de Cristo na terra está sem o Espírito? Nós temos que nos arrepender de verdade. Hoje, cada um de nós tem que começar a refletir sobre isso e dizer: Senhor, me perdoe, eu te peço perdão desse pecado grave, porque eu não busquei o teu Espírito Santo como eu devia. Eu não busquei o batismo com o Espírito Santo como devia. Eu peço perdão desse pecado grave porque eu nunca falei em línguas estranhas. Ou então, eu já falei em línguas estranhas, mas parei de falar e nunca mais falei em línguas. A igreja hoje precisa desse arrependimento. Amém, igreja? O Espírito Santo está neste mundo. Ele continua neste mundo. Mas ele não pode continuar abandonado e desprezado desse jeito. Porque ele veio não para ficar do lado de fora, ele veio para ficar do lado de dentro. Para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Para qualquer pessoa que conversar com você, sinta imediatamente a presença de Cristo na tua vida. Quem olhar para você, saber sentir, olhar nos teus olhos e ver que Cristo vive em você através do Espírito Santo. Vamos ficar todos de pé. Igreja, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclitos, outro Consolador. Pastor João Ribe, está certo chamar o Espírito Santo de Consolador também? Sim, está certo. Mas o que a gente tem na língua portuguesa com relação a essa palavra Consolador? Uma limitação de atuação. Porque dá a impressão que o Espírito Santo vem somente para nos consolar a respeito da ausência de Jesus, que subiu aos céus. Parece que ele só vem para consolar os tristes, só serve para consolar. É uma limitação de atuação. A palavra ajudador também está correta, não está errada. Se na tua tradução está escrito ajudador, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro ajudador. Está certo, ajudador também. Mas na língua portuguesa a palavra ajudador é limitadíssima. Porque dá a impressão que o Espírito Santo só deve ser acionado para nos ajudar quando a gente precisa. Se eu não estiver precisando da ajuda dele, eu não preciso do Espírito Santo. Não é isso que dá a impressão? Que ele seria apenas um ajudador? Para as horas em que eu preciso, eu vou me lembrar dele só quando eu preciso de ajuda? Ou advogado, que é outra tradução que colocam. O Espírito Santo é muito mais do que tudo isso. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo quer habitar e transbordar em você. O Espírito Santo quer usar os teus lábios para falar em mistérios. O Espírito Santo quer usar a tua boca para ganhar pessoas, para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Além dessa atuação externa do Espírito Santo que fica ali convencendo o pecador, o Espírito Santo quer usar a tua boca para convencer o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Você falar de uma tal maneira que a pessoa não resista, que
que ela fique impressionada, abalada, tremendo, com a certeza de que Deus, o próprio Deus, usou a tua boca para falar com ela. É essa atuação que o Espírito Santo quer, dia e noite dentro de você. Vamos fazer uma coisa agora, hein, igreja? Por favor, deixa as tuas coisas aí nas cadeiras. Vem aqui para frente todo mundo. Vem para cá. Vem para cá. Os obreiros, por gentileza, olhem as coisas das pessoas que estão nas cadeiras, que às vezes alguém deixou uma bolsa, fica olhando para as pessoas, tá? Os obreiros não é para orar de olho fechado. Os obreiros podem orar, mas de olho aberto. Tá bom? Fiquem olhando aí as coisas das pessoas para elas ficarem tranquilas aqui na frente. Primeira coisa. Sério. O Espírito Santo quer que a gente se arrependa desse grave pecado de termos deixado Ele de lado. A gente precisa se arrepender disso. A igreja precisa se arrepender disso. Porque quem foi enviado à terra no lugar de Jesus Cristo foi o Espírito Santo. A igreja precisa se arrepender de, não é desprezar propositadamente, mas por negligência. Nós desprezamos o Espírito Santo por negligência, não foi propositadamente. Porque nós amamos o Espírito Santo. É verdade ou não é? Nós amamos, mas por negligência nossa, pecamos. E deixamos o Espírito Santo de lado. Corremos atrás de tantas coisas, mas especialmente dele como nosso ajudador, apenas como nosso ajudador. E ele quer usar o teu corpo como templo vivo do Espírito Santo. Você é o templo vivo do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: ou não sabeis vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? O teu corpo é o templo vivo do Espírito Santo. É a igreja que Ele quer habitar dentro de você. Fecha os teus olhos. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, perdoa todas as vezes que por negligência eu não busquei o Teu Espírito. Eu quero, meu Deus, recuperar o tempo perdido. Eu quero ser uma pessoa cheia, transbordante da Tua presença. Eu quero ser uma pessoa que fala em línguas, que fala em mistérios, que profetiza e que é usada por Ti para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero, meu Deus, o Paracletos, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Consolador, eu quero o Ajudador, eu quero o Advogado morando plenamente em mim. Então vem, Senhor, primeiro, perdoa os meus pecados, porque a partir de agora, com arrependimento, eu vou Te buscar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar comigo para sempre, e eu não abro mão da Tua presença poderosa na minha vida. Perdoa também os meus pecados e me purifica agora com o sangue de Jesus, que foi derramado para me purificar, para me limpar de todo o pecado, porque eu quero o meu corpo pronto para ser a morada
do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Continua assim, Espírito. Continua assim. Por que a gente precisa primeiro de Jesus? Nós queremos o Espírito Santo, mas nós precisamos primeiro de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita com o pecado e nem coabita com o pecado. O Espírito é santo. É aí que entra Jesus, porque Jesus é o único que nos purifica de todo pecado. Por isso que você primeiro precisa de Jesus. Então diga: meu Senhor, meu Salvador, me limpa agora, me purifica agora, tira de mim tudo que não presta, limpa o meu corpo para ser a casa, para ser o templo do teu Espírito Santo. Por isso que eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para sempre. Amém.